Agora será contado em forma de compilado as importantes histórias do livro de Gênesis da Bíblia, que ajudam a compreender a origem do mundo e da humanidade, as alianças de Deus com seus escolhidos e as consequências das escolhas humanas. As narrativas do Gênesis nos ensinam sobre a relação do homem com Deus e como aplicar esses ensinamentos na vida. Gênesis capítulo 1. A criação do homem à imagem de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim, foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, para separar águas de águas. E assim Deus fez o firmamento, chamando-o de céu. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Em seguida, Deus disse: que as águas abaixo do céu se reúnam num só lugar, e que apareça a terra seca. E assim foi feito. Deus chamou a terra seca de terra e as águas reunidas de mares. Então Deus disse: que a terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas. E assim foi feito. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Deus disse: haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, para marcar as estações, os dias e os anos. Que elas sejam sinais para marcar as festas e as datas importantes. E assim Deus fez o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Deus disse: que as águas sejam povoadas de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra sob o firmamento do céu. E assim foi feito. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todo tipo de seres vivos que povoam as águas, e todas as espécies de aves. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza seres vivos de cada espécie, animais domésticos, animais selvagens e todos os tipos de criaturas que rastejam pelo chão. E assim foi feito. Deus criou todos os tipos de animais, grandes e pequenos. E viu que tudo o que havia criado era bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia realizado. Ele abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra da criação. Gênesis capítulo 2. A criação do homem e da mulher. No dia em que Deus criou os céus e a terra, ainda não havia nenhuma planta no campo e nenhum arbusto havia brotado, pois Deus ainda não havia enviado chuva para regar a terra. Mas um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer uma auxiliadora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todas as espécies de animais selvagens e de aves do céu e trouxe-os ao homem para ver como ele chamaria. Mas nenhum deles era auxiliadora adequada para ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. O homem disse: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 3. A queda do homem no pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Ela perguntou à mulher: foi mesmo verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto de qualquer árvore do jardim, exceto o fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer nem tocar nela, senão morreremos. Ao contrário, disse a serpente, vocês não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Ela comeu do seu fruto e deu também ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Eles costuraram folhas de figueira e fizeram roupas para si. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer. O homem respondeu: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu do fruto, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. O Senhor Deus amaldiçoou a serpente e disse que ela rastejaria pelo pó da terra e teria inimizade com a mulher. Ele amaldiçoou a mulher e disse que teria dor no parto e seria submissa ao homem. Ele amaldiçoou o homem e disse que ele teria que trabalhar duro para cultivar a terra e ganhar seu sustento, e que voltaria para a terra quando morresse. No entanto, Deus também prometeu enviar um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a relação do homem com ele. O homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden e começaram sua vida fora dele. Gênesis capítulo 4. A história de Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Certo dia, eles apresentaram ofertas ao Senhor. Abel ofereceu os primeiros e melhores animais do seu rebanho, enquanto Caim ofereceu apenas algumas frutas do seu campo. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Caim ficou com raiva e seu rosto ficou abatido. O Senhor disse a Caim que se ele fizesse o que era certo, ele seria aceito, mas se não o fizesse, o pecado estaria à porta esperando por ele. Caim convidou Abel para sair ao campo e, quando estavam lá, Caim matou Abel. Quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim respondeu: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão. Deus amaldiçoou Caim por ter matado seu irmão, e o mandou viver longe da sua terra. Caim construiu uma cidade e teve filhos e netos. Um dos seus descendentes, Lameque, matou um homem e se gabou disso para suas esposas. Ele disse que, se Caim foi vingado 7 vezes, ele seria vingado 77 vezes. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, em lugar de Abel. Sete teve um filho chamado Enos. Foi então que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. A genealogia de Adão até Noé. Este é o registro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele os criou à imagem de Deus, homem e mulher ele os criou. Adão viveu 930 anos e teve um filho chamado Sete. Depois que Sete nasceu, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 930 anos de idade. Sete viveu 912 anos e teve um filho chamado Enos. Depois que Enos nasceu, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 912 anos de idade. Enos viveu 905 anos e teve um filho chamado Cainã. Depois que Cainã nasceu, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 905 anos de idade. Cainã viveu 910 anos e teve um filho chamado Malalel.
Depois que Maalalel nasceu, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 910 anos de idade. Maalalel viveu 895 anos e teve um filho chamado Jared. Depois que Jared nasceu, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 895 anos de idade. Jared viveu 962 anos e teve um filho chamado Enoque. Depois que Enoque nasceu, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 962 anos de idade. Enoque andou com Deus e foi levado por ele aos 365 anos de idade. Matusalém viveu 969 anos e teve um filho chamado Lameque. Depois que Lameque nasceu, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 969 anos de idade. Lameque viveu 777 anos e teve um filho chamado Noé. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu aos 777 anos de idade. Gênesis capítulo 6. O dilúvio na Bíblia. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas. O Senhor disse: Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é carnal, sua vida terá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes eram os heróis da antiguidade, homens famosos. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e ficou triste em seu coração. O Senhor disse: Vou apagar da terra o homem que criei, homem e animal, répteis e aves dos céus, pois me arrependo de tê-los feito. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo, íntegro entre seu povo e andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus disse a Noé: Vou trazer um dilúvio sobre a terra para destruir toda criatura com vida em que há fôlego de vida. Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as esposas de teus filhos contigo. Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado, e construiu uma arca segundo as suas instruções. Ele e sua família entraram na arca, juntamente com animais de todas as espécies. E o dilúvio veio sobre a terra, destruindo toda a vida que havia em sua superfície. A arca flutuou sobre as águas por muitos dias, até que finalmente parou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis capítulo 7. A arca de Noé e a salvação da humanidade. Então o Senhor disse a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, pois reconheço que és justo diante de mim nesta geração. De cada espécie de animal puro, tomarás contigo 7 casais, macho e fêmea, dos animais impuros, um casal, macho e fêmea, e das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para preservá-las em suas espécies por toda a terra. Pois em 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e apagarei da terra toda a criatura que fiz. Noé fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Ele tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos entraram na arca para escapar das águas do dilúvio. Das criaturas puras e impuras, dos pássaros e de tudo que rasteja pelo chão, entraram na arca com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E, depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé estava com 600 anos de idade quando as águas inundaram a terra. Toda criatura que se movia na terra e tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Deus apagou tudo que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, desde os répteis até as aves dos céus.
Tudo o que havia de vida na terra foi destruído. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas inundaram a terra durante 150 dias. Gênesis capítulo 8. O fim do dilúvio na Bíblia. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, e fez o vento soprar sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva dos céus foi retida. As águas foram recuando continuamente da terra, e após 150 dias, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. No 11º mês, no primeiro dia do mês, as pontas das montanhas apareceram. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que saiu e não voltou até que as águas secassem da terra. Então ele soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca, pois as águas ainda cobriam toda a terra. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou para ele à noite, com uma folha de oliveira fresca no bico. Noé soube que as águas haviam diminuído da terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou para ele. Então Deus disse a Noé: sai da arca, tua mulher, teus filhos e as esposas de teus filhos, contigo. Faze sair contigo todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como animais domésticos e todos os répteis que rastejam sobre a terra, e que sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu da arca com sua família e os animais que estavam com ele. Ele construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios queimados de animais limpos e aves. O Senhor cheirou o aroma agradável e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra temerão e tremerão diante de vocês, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar, estão sob o seu domínio. Tudo que se move e tem vida será alimento para vocês. Assim como lhes dei as plantas verdes, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sua vida, ou seja, com seu sangue. Certamente exigirei contas pelo sangue de suas vidas, das mãos de cada animal, exigirei contas da vida do homem. Quem derramar sangue humano, terá seu próprio sangue derramado por outros homens, pois Deus criou o homem à sua imagem. Quanto a vocês, sejam fecundos e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e sejam seus senhores. Deus disse a Noé e a seus filhos: estabelecerei minha aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês, com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos e selvagens que saíram da arca com você. Estabeleço minha aliança com vocês, nunca mais todas as criaturas serão eliminadas pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. Coloco o meu arco nas nuvens, como sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, lembrarei da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos em todas as criaturas da terra. Gênesis capítulo 10. Os filhos de Noé e suas descendências. Esta é a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que foram gerados depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim.
A partir dessas terras, os habitantes das ilhas se espalharam pelas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem valente sobre a terra. Ele foi um caçador habilidoso diante do Senhor, daí se diz, como Nimrod, um caçador habilidoso diante do Senhor. Seu reino começou em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. A partir dessa região, Nimrod partiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote e Ir, Calá e Rezem. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas e os Caftoritas, dos quais surgiram os filisteus. Put gerou os Líbios, os Casluítas e os Cusitas. Os filhos de Canaã foram Sidom, seu filho mais velho, e Et, os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. A partir desses grupos, as nações foram divididas e espalhadas pela terra, cada um com sua própria língua, família e território. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel e a confusão das línguas. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. E aconteceu que, à medida que se moviam para o leste, encontraram uma planície na terra de Sinar e se estabeleceram ali. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usaram tijolos em vez de pedras e piche em vez de argamassa. Então disseram, vamos construir para nós uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face da terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eles são um só povo e têm uma só língua, e isso é apenas o começo do que eles farão. Nada que planejam fazer lhes será impossível. Vamos descer e confundir a língua deles para que não entendam a língua uns dos outros. Então o Senhor os dispersou dali pela face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por isso, ela foi chamada de Babel, pois foi lá que o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou pela face de toda a terra. Gênesis capítulo 12. A chamada de Abrão, seguindo a vontade de Deus. Abrão recebe uma chamada de Deus para deixar sua terra e sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar-lhe. Deus promete a Abrão que fará dele uma grande nação, abençoará-o e fará o seu nome grande, e abençoará os que o abençoarem e amaldiçoará os que o amaldiçoarem. Abrão obedece e vai para Canaã com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Quando chegam em Canaã, Deus aparece a Abrão novamente e promete-lhe a terra de Canaã para sempre. Abrão constrói um altar ao Senhor e continua a jornada. Gênesis capítulo 13. A bênção de Deus para Abrão. Abrão e Ló retornam para Betel após sua saída do Egito e se separam, com Ló escolhendo a planície do Jordão, que era bem irrigada e fértil, para viver com sua família e seu rebanho. Abrão, por outro lado, fica nas montanhas de Hebrom e constrói um altar para o Senhor. Deus aparece a Abrão novamente e confirma a promessa de dar a terra de Canaã a ele e a seus descendentes. Abrão continua a viver em Hebrom e próspera. Gênesis capítulo 14. A história de Abrão e a batalha dos reis. Há uma batalha entre 4 reis e 5 reis. Os 4 reis são liderados por Quedorlaomer, o rei de Elão, e os 5 reis são liderados por Bera, o rei de Sodoma. Durante a batalha, o exército liderado por Quedorlaomer consegue derrotar o exército liderado por Bera e também o exército liderado por Birsa, o rei de Gomorra. Os vencedores levam todos os bens dos derrotados, incluindo muitas pessoas como prisioneiras. Ló, que era sobrinho de Abrão, morava em Sodoma e é levado como prisioneiro pelos vencedores da batalha. Quando Abrão ouve sobre a captura de seu sobrinho, reúne seus homens e persegue os captores até a cidade de Dan. Com a ajuda de Deus, Abrão e seus homens vencem a batalha, libertam Ló e recuperam todos os bens dos derrotados. Depois,
Abrão é abençoado por Melquisedeque, o rei de Salém, que também é sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abrão e oferece a ele pão e vinho. Em troca, Abrão oferece a Deus uma 10ª parte de tudo que ele havia recuperado na batalha. Essa história mostra a coragem e a determinação de Abrão em resgatar seu sobrinho Ló, e também a sua fé em Deus, que lhe concedeu a vitória na batalha. A bênção de Melquisedeque a Abrão também é significativa, pois ele é considerado um tipo de Cristo no Novo Testamento, que oferece pão e vinho como símbolos do seu sacrifício na cruz. Gênesis capítulo 15. A aliança de Deus com Abraão. Deus aparece a Abraão em uma visão e lhe promete uma grande recompensa. Abraão, que ainda não havia tido filhos com sua esposa Sarai, questiona como isso seria possível, já que ele não tinha herdeiros para herdar sua riqueza. Deus responde que um filho seria gerado por meio de sua esposa, e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Deus também faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que lhe daria a terra em que ele estava vivendo como herança para seus descendentes. Para selar a aliança, Deus pede a Abraão que separe um bezerro, uma cabra e um cordeiro, e que os corte ao meio. Abraão faz o que Deus pede, coloca as metades dos animais em 2 fileiras e espera. Nesse momento, aves de rapina tentam atacar os animais, mas Abraão os afugenta. Então, Deus faz uma grande promessa a Abraão, dizendo que seus descendentes seriam escravizados por 400 anos, mas depois seriam libertados e retornariam àquela terra com grande riqueza. Após essa visão, Deus confirma novamente a promessa da descendência a Abraão. Como sinal da aliança, ordena que ele circuncide todos os homens de sua casa. Abraão obedece a Deus e é circuncidado juntamente com todos os homens de sua casa. Gênesis capítulo 16. A história de Sarai, Abraão e Agar. Gênesis 16 narra a história de Sarai, esposa de Abraão, que estava sem filhos. Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar, para que ela pudesse criar a criança como sua própria. Abraão concordou com a sugestão de Sarai e Agar engravidou. Quando Agar percebeu que estava grávida, começou a desprezar Sarai, o que resultou em conflito entre as duas mulheres. Sarai então tratou Agar com crueldade, e Agar fugiu para o deserto. No deserto, um anjo do Senhor apareceu para Agar e disse que ela deveria retornar e se submeter a Sarai, pois Deus havia prometido que ela teria um filho e que sua descendência seria numerosa. O anjo também disse a Agar que seu filho se chamaria Ismael e que ele seria um homem selvagem, em constante conflito com seus irmãos. Agar retornou a Sarai e deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Gênesis capítulo 17. A aliança de Deus com Abraão. Com Deus aparecendo a Abraão quando ele tinha 99 anos, e fazendo uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que faria dele o pai de muitas nações e que mudaria seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus também prometeu a Abraão que sua descendência seria numerosa e que daria a ele e a seus descendentes a terra de Canaã como uma possessão eterna. Deus também ordenou que Abraão circuncide todos os homens de sua casa como um sinal da aliança entre Deus e seu povo. Abraão obedeceu a essa ordem e foi circuncidado junto com seu filho Ismael, que tinha 13 anos na época. Deus também disse a Abraão que sua esposa Sarai, cujo nome mudou para Sara, daria à luz um filho e que ele seria chamado Isaque. Abraão riu de incredulidade quando ouviu isso, já que ele e Sara eram muito velhos para ter filhos, mas Deus lhe disse que a promessa seria cumprida. Gênesis capítulo 18. O anúncio do nascimento de Isaque. Abraão vendo 3 homens perto de sua tenda. Quando Abraão se aproximou para cumprimentá-los, eles revelam que são mensageiros de Deus e que vieram para anunciar a promessa de Deus a Abraão de que sua esposa Sara teria um filho. Sara, que estava ouvindo a conversa da tenda, riu de incredulidade, já que ela e Abraão eram muito velhos para ter filhos. Mas os mensageiros de Deus repreenderam Sara e afirmaram que a promessa de Deus seria cumprida. Os mensageiros de Deus também informaram Abraão que eles foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados.
Abraão implorou aos mensageiros para poupar a cidade se houvesse pelo menos 10 pessoas justas, e os mensageiros concordaram em procurar por essas pessoas. No final de Gênesis 18, os mensageiros de Deus partiram e Abraão voltou para sua tenda. Sara, depois de ouvir a promessa de Deus, concebeu um filho e deu à luz Isaque quando Abraão tinha 100 anos. Gênesis capítulo 19. A história da destruição de Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos foram enviados por Deus a Sodoma, onde encontraram Ló, o sobrinho de Abraão, sentado à entrada da cidade. Ló convidou os anjos a passarem a noite em sua casa, mas os homens da cidade cercaram a casa de Ló exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem ser abusados sexualmente. Os anjos cegaram os homens que estavam do lado de fora da casa de Ló e orientaram Ló e sua família a fugir da cidade imediatamente antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Ló tentou persuadir seus genros a fugirem com ele, mas eles não acreditaram nele. Ló, sua esposa e 2 filhas foram orientados a fugir sem olhar para trás, mas a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna e, mais tarde, as filhas embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, concebendo 2 filhos. O capítulo termina com o nascimento dos filhos de Ló, Moabe e Ben-Ami. Gênesis capítulo 20. A importância da honestidade. Abraão e Sara viajam para a região de Gerar. Abraão teme que o rei de Gerar, Abimeleque, mate-o para poder tomar Sara, que Abraão diz ser sua irmã. Abimeleque toma Sara como sua esposa, sem saber que ela já é casada. Deus aparece em um sonho para Abimeleque e diz que ele morrerá se não devolver Sara a Abraão. Abimeleque devolve Sara a Abraão e confronta-o por ter mentido sobre o relacionamento com ela. Abraão se desculpa com Abimeleque, explicando que ele e Sara são, de fato, meio-irmãos. Abimeleque presenteia Abraão com ovelhas, bois e servos e permite que ele fique na região pelo tempo que desejar. Gênesis capítulo 21. Deus cumpre sua promessa a Abraão. Gênesis 21 começa com o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara de que teriam um filho, mesmo em idade avançada. Sara dá à luz a um filho e o chama de Isaque. Quando Isaque foi desmamado, Abraão realizou uma grande festa em sua homenagem. Porém, a alegria de Abraão é interrompida pela presença de Agar, a escrava egípcia de Sara, e seu filho Ismael. Sara, com ciúmes de Agar e seu filho, ordena a Abraão que expulse Agar e Ismael. Deus fala com Abraão e diz para ele ouvir a voz de Sara e mandar Agar e seu filho embora. Relutantemente, Abraão dá a Agar um pouco de pão e um odre de água e a envia com Ismael para o deserto. Depois disso, a história se concentra em Abraão fazendo um acordo com Abimeleque, o rei de Gerar, para garantir a posse de um poço de água. Abraão planta uma tamargueira em Berseba e invoca o nome do Senhor ali. Então, Abimeleque e seu comandante do exército, Ficol, vêm a Abraão em paz para fazer um acordo de não agressão. Gênesis capítulo 22. O teste final de fé. Deus testando a fé de Abraão, pedindo que ele sacrificasse seu filho Isaque como um holocausto. Abraão, confiando na vontade de Deus, levou Isaque para um monte e se preparou para fazer o sacrifício, mas no último momento um anjo interrompeu e forneceu um cordeiro como substituição. Deus então renovou sua promessa de que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis capítulo 23. O enterro de Sara. Após a morte de Sara, Abraão procurou um lugar para enterrá-la e pediu aos filhos de Et que lhe vendessem um campo na cidade de Hebrom. Ele ofereceu o preço completo pelo campo, que foi aceito pelos filhos de Et. Abraão enterrou Sara no campo e o local se tornou o túmulo da família de Abraão. Este capítulo mostra a relação de Abraão com a terra de Canaã e sua determinação em ter um lugar próprio para enterrar sua esposa. Ele demonstrou respeito pelos costumes e tradições dos povos locais, ao comprar um terreno para sepultamento em vez de exigir que lhe dessem um local gratuitamente. A história também destaca a fidelidade e lealdade de Abraão para com sua esposa, mostrando como ele cuidou de seus preparativos funerários e garantiu que ela fosse enterrada em um lugar apropriado. Gênesis capítulo 24.
A história de amor de Isaque e Rebeca. Abraão encarregou o seu servo mais antigo de encontrar uma esposa para Isaque. O servo é enviado à terra natal de Abraão com instruções específicas de encontrar uma esposa para Isaque entre os parentes de Abraão. Chegando lá, o servo pede a Deus por orientação e Deus responde à sua oração fazendo com que Rebeca, uma jovem bonita e trabalhadora, apareça no poço onde ele estava orando. O servo então pede permissão aos pais de Rebeca para levá-la como esposa de Isaque. Após Gênesis capítulo 25. A profecia do nascimento de Jacó. Abraão, descrevendo seu segundo filho, Isaque, e sua família. Isaque se casa com Rebeca, mas eles enfrentam dificuldades para ter filhos até que Deus atende suas orações e lhes dá gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e se tornou um caçador habilidoso, enquanto Jacó é um homem tranquilo e caseiro. Em uma ocasião, Esaú vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas, mostrando sua falta de apreço por suas bênçãos familiares. Mais tarde, Rebeca ajuda Jacó a enganar Isaque e receber a bênção paterna, mesmo sendo o filho mais novo. O capítulo termina com uma lista das gerações de Ismael, o filho mais velho de Abraão, e sua descendência. Gênesis capítulo 26. A importância da fé e da obediência. Isaque, filho de Abraão e Sara, segue os passos do pai na jornada da fé. No capítulo, Isaque é abençoado por Deus e próspera em sua terra, mas enfrenta a inveja e oposição dos filisteus. Ele se muda para Gerar e tem uma experiência semelhante à de seu pai, mentindo sobre sua esposa Rebeca para proteger a si mesmo. Deus o adverte e Isaque reconhece seu erro. Mais tarde, ele faz um acordo de paz com os filisteus e cava novos poços de água. O capítulo termina com Isaque construindo um altar e adorando a Deus. Gênesis capítulo 27. A decepção de Jacó. Isaque, que envelheceu e ficou cego, e decidiu abençoar seu filho mais velho, Esaú, antes de morrer. No entanto, sua esposa Rebeca, ouvindo isso, queria que seu filho mais novo, Jacó, recebesse a bênção em vez de Esaú. Então, ela e Jacó planejaram um truque para enganar Isaque e fazer com que ele abençoasse Jacó em vez de Esaú. Jacó se vestiu com peles de cabra para se parecer com Esaú, que tinha muitos pelos no corpo, e Isaque foi enganado pela fraude. Quando Esaú descobriu o que aconteceu, ele ficou furioso e prometeu se vingar. Rebeca, preocupada com a ameaça de Esaú, pediu a Jacó que fugisse para a casa de seu irmão Labão, em Harã, até que as coisas se acalmassem. Então, Isaque abençoou Jacó novamente, desta vez conscientemente, e pediu a Deus para abençoá-lo e dar-lhe muitos filhos e prosperidade. Gênesis capítulo 28. O sonho de Jacó e a escada para o céu. Jacó, filho de Isaque, recebe a bênção de seu pai e é enviado por ele para encontrar uma esposa em Padã-Arã, a terra de seus parentes. Jacó, ao chegar a um certo lugar para descansar, teve um sonho em que viu uma escada que ia da terra ao céu e anjos subindo e descendo por ela. Deus se revelou a Jacó nesse sonho e renovou a aliança que havia feito com Abraão e Isaque, prometendo a Jacó que ele seria abençoado e que sua descendência seria numerosa e habitaria a terra que Deus havia prometido a Abraão. Jacó acordou do sonho e reconheceu que Deus estava presente naquele lugar e prometeu construir um altar ali e oferecer um dízimo de tudo o que possuía. Ao decorrer, Jacó segue para Padã-Arã e encontra uma fonte onde alguns pastores estavam reunidos com seus rebanhos. Lá, ele conhece Raquel, filha de Labão, e se apaixona por ela. Jacó passa a morar com a família de Raquel e começa a trabalhar para seu tio Labão em troca de poder casar-se com Raquel. Gênesis capítulo 29. O amor de Jacó e a traição de Labão. Jacó chegará à terra de seu parente, Labão, em Padã-Arã. Ele encontra a filha de Labão, Raquel, e se apaixona por ela. Jacó então faz um acordo com Labão para trabalhar 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. No entanto, na noite do casamento, Labão engana Jacó e dá-lhe a filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos por Raquel. O capítulo também descreve a rivalidade entre Lia e Raquel,
e como elas competem pelo amor e atenção de Jacó. Além disso, o capítulo apresenta os primeiros filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi e Judá, que se tornaram ancestrais de tribos inteiras de Israel. Gênesis capítulo 30. A rivalidade entre as esposas de Jacó. Raquel, esposa de Jacó, que não conseguia ter filhos enquanto sua irmã Lia já havia dado à luz 4 filhos para Jacó. Raquel pede a Jacó que lhe dê filhos e Jacó, em vez de se casar com outra mulher, pede a Deus que lhe dê filhos. Deus ouve a oração de Jacó e Raquel finalmente dá à luz um filho, chamado José. Mais tarde, Raquel tem outro filho, chamado Benjamim. Lia, por outro lado, começa a ter ciúmes de Raquel e começa a competir com ela para ter mais filhos. Lia tem mais 4 filhos e também dá a Jacó 2 criadas, Zilpa e Bila, para que ele tenha filhos com elas. Zilpa dá a Jacó 2 filhos, Gad e Asser, enquanto Bila dá a Jacó mais 2 filhos, Dan e Naftali. A história continua com a rivalidade entre Lia e Raquel, e como Jacó decide deixar Labão e voltar para a casa de seu pai, levando consigo suas esposas, filhos e animais. Antes de partir, Jacó e Labão fazem um acordo, e Jacó toma todas as ovelhas pretas e malhadas como sua parte na criação de animais. O capítulo termina com Jacó se estabelecendo em uma nova terra, onde constrói uma casa e começa a prosperar. Gênesis capítulo 31. A fuga de Jacó. Jacó e sua fuga de Labão, seu sogro. Jacó havia trabalhado por muitos anos para Labão em troca da mão de sua filha mais nova, Raquel. No entanto, após ter filhos com Raquel e sua outra esposa, Lia, e ver que Labão não estava sendo justo com ele, Jacó decidiu fugir. Jacó preparou sua família e seus rebanhos para a viagem, enquanto Raquel roubou os ídolos de seu pai. Labão perseguiu Jacó, mas Deus o avisou em um sonho para não prejudicá-lo. Quando Labão finalmente alcançou Jacó, eles fizeram um acordo de paz e ergueram um monte de pedras como um memorial. Jacó continuou sua jornada para a terra de Canaã. O capítulo também destaca a relação de Jacó com suas esposas, Lia e Raquel, e suas servas, Zilpa e Bila, que tiveram muitos filhos que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 32. A jornada de Jacó em busca da paz. O capítulo começa com Jacó se preparando para encontrar seu irmão Esaú após muitos anos de separação. Jacó envia mensageiros para Esaú para tentar acalmá-lo, mas eles retornam com notícias de que Esaú está vindo com 400 homens. Jacó fica com medo e decide se preparar para o pior. Ele divide seus bens e sua família em 2 grupos e os envia em direções diferentes. Ele ora a Deus pedindo proteção e paz com Esaú. Naquela noite, Jacó se encontra sozinho e luta com um homem misterioso até o amanhecer. O homem toca o quadril de Jacó, deixando-o manco, mas Jacó continua lutando e exige uma bênção. O homem lhe dá o nome Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ao amanhecer, Jacó vê Esaú se aproximando com seus 400 homens, mas em vez de atacá-lo, Esaú corre para encontrá-lo e o abraça. Os 2 irmãos se reconciliam e Jacó oferece presentes a Esaú. O capítulo termina com Jacó estabelecendo-se em Siquém, onde compra uma terra e constrói um altar para adorar a Deus. Gênesis capítulo 33. O reencontro emocionante de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, seu irmão mais velho, depois de muitos anos separados. Jacó havia fugido de casa após enganar seu pai, Isaque, para receber a bênção que pertencia a Esaú como filho mais velho. Agora, com uma grande família e muitos rebanhos, Jacó se prepara para se encontrar com Esaú. Jacó envia presentes adiante como forma de apaziguar seu irmão, temendo que Esaú ainda estivesse zangado com ele. Quando os 2 finalmente se encontram, Esaú corre para abraçar Jacó e expressar sua alegria pelo reencontro. Jacó insiste em dar a Esaú seus presentes, mas Esaú recusa, insistindo que já tem o suficiente. Os 2 irmãos partem em direções separadas, e Jacó se estabelece em Sucote. Lá, ele constrói abrigos para seu rebanho e casa para si mesmo. Mais tarde, ele segue para Siquém,
onde compra um pedaço de terra e constrói um altar para adorar a Deus. Este capítulo mostra a reconciliação entre dois irmãos que estavam separados por causa de uma grande decepção. Ele também destaca a importância da humildade e da generosidade, mesmo em situações difíceis. Gênesis capítulo 34. O escândalo de Diná. Diná, a filha de Jacó e Leia, e sua tragédia. Diná foi violentada por Siquém, o príncipe da cidade de Siquém. Sua família ficou chocada e indignada com o ocorrido e o pai de Siquém, Amor, tentou fazer um acordo com Jacó e seus filhos para permitir que Siquém se casasse com Diná. Jacó e seus filhos concordaram, mas sob a condição de que todos os homens da cidade fossem circuncidados. Enquanto os homens estavam se recuperando da circuncisão, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, entraram na cidade e mataram todos os homens, incluindo Siquém e seu pai, Amor. Jacó ficou com medo da reação das outras cidades vizinhas e criticou seus filhos por sua violência. Gênesis capítulo 35. A emocionante jornada de Jacó. Deus ordenando a Jacó para ir a Betel e construir um altar em sua honra. Jacó então convoca sua família e todos os que estão com ele para se purificarem e deixarem para trás os ídolos estrangeiros. Eles obedecem. Enquanto viajam para Betel, Deus os protege de seus inimigos. Quando chegam a Betel, Jacó constrói um altar e Deus aparece a ele novamente, renovando sua bênção e mudando seu nome para Israel. Jacó nomeia o lugar Betel e continua sua jornada. Durante a viagem, Raquel dá à luz seu segundo filho, Benjamim, mas morre durante o parto e é enterrado em um local próximo. Rúben, filho mais velho de Jacó, comete um grave erro ao se deitar com Bila, uma das esposas de Jacó. Isso causa grande desaprovação entre a família e afeta sua posição de liderança. Jacó então chega a Hebrom, onde seu pai e avô foram enterrados, e Deus mais uma vez confirma sua bênção a ele. O capítulo termina com a lista das 12 tribos de Israel. Gênesis capítulo 36. Os filhos e esposas de Esaú. Esta é a história da descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas esposas de entre as mulheres cananeias, incluindo Ada, filha de Elon, e Olibama, filha de Anai e neta de Zibeão. Ele também se casou com Basimate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Elifaz teve um filho chamado Temã, e Reuel teve um filho chamado Naate. Os filhos de Seir, o Oreu, que habitavam naquela terra, foram expulsos por Esaú e seus filhos, que tomaram posse de suas terras. Esaú viveu em Seir, na região montanhosa de Edom. Esta é a lista dos chefes de Edom, de acordo com seus clãs e territórios: Timna, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, cada um governando em seu próprio território. Esta é a história da descendência de Esaú, o pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. A história de José, de escravo a governador do Egito. Esta é a história de Jacó e de sua família. José, o filho de Jacó, era um jovem de 17 anos que cuidava do rebanho com seus irmãos. Jacó o amava mais do que seus outros filhos, porque ele havia nascido na velhice de Jacó e era o filho de sua esposa preferida, Raquel. José teve 2 sonhos em que ele era o líder de seus irmãos e até de seus pais. Quando ele contou os sonhos a seus irmãos, eles ficaram com ciúmes e odiaram José. Eles conspiraram para matá-lo, mas em vez disso venderam como escravo para comerciantes que o levaram para o Egito. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial do faraó, e logo se tornou responsável por toda a casa de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando ele se recusou, ela o acusou de tentativa de estupro e ele foi preso. Na prisão, José continuou a confiar em Deus e interpretou os sonhos de 2 dos prisioneiros. Um dos prisioneiros era o copeiro-chefe do faraó, e quando ele foi libertado, ele se lembrou de José e o recomendou ao faraó. O faraó convocou José para interpretar um sonho que ele havia tido,
E José o interpretou como um sinal de que haveria 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e nomeou José como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de abundância para que houvesse provisões durante os anos de fome. Gênesis capítulo 38. A importância da descendência de Tamar para a linhagem de Jesus. Esta é a história de Judá e Tamar. Judá, um dos filhos de Jacó, casou-se com uma mulher chamada Suá. Com ela, ele teve 3 filhos, Onã e Selá. Casou-se com Tamar, mas Deus o matou por sua maldade. Então Judá disse a Onã que deveria se casar com Tamar e ter filhos para mas Onã se recusou e Deus o matou também. Judá então disse a Tamar que ela deveria esperar até que seu filho mais novo, Selá, crescesse e se casasse com ela. Mas quando Selá cresceu, Judá não a deu em casamento para ele. Então, Tamar decidiu enganar Judá para ter filhos e herdeiros. Tamar se disfarçou como uma prostituta e esperou por Judá na estrada. Quando Judá a viu, ele se aproximou dela e pagou por seus serviços. Depois, ele descobriu que ela estava grávida e ordenou que ela fosse queimada viva. Mas quando Tamar provou que Judá era o pai, ele reconheceu seu erro e a absolveu. Tamar deu à luz gêmeos, Pérez e Zerá, e eles se tornaram ancestrais de Davi e de Jesus Cristo. Esta é a história de como a fidelidade de Tamar permitiu que o plano de Deus para a linhagem de Davi fosse cumprido. Gênesis capítulo 39. A história de José, da escravidão à salvação do povo de Deus. Esta é a história de José e a casa de Potifar. Quando José chegou ao Egito, ele foi vendido como escravo para Potifar, um oficial do faraó. Deus abençoou José e ele se tornou responsável por toda a casa de Potifar. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou e fugiu dela. Ela então o acusou falsamente de tentativa de estupro e José foi preso. Na prisão, Deus continuou a abençoar José e ele se tornou responsável por todos os prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros e sua interpretação se cumpriu exatamente como ele havia previsto. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então, o copeiro-chefe se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José interpretou o sonho do faraó como um sinal de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, e o faraó nomeou como governador do Egito. Durante os anos de abundância, José armazenou grãos e alimentos suficientes para os anos de fome. Quando a fome chegou, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu e os tratou bem. No final, José perdoou seus irmãos e os convidou para viver com ele no Egito. Gênesis capítulo 40. A sabedoria de José, interpretando sonhos e glorificando a Deus. Esta é a história dos sonhos dos servos do faraó que estavam na prisão com José. Um dia, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó foram presos na mesma prisão que José. Cada um deles teve um sonho, mas não conseguiu interpretá-lo. José interpretou os sonhos para eles. O copeiro-chefe teve um sonho em que via 3 ramos de videira que floresciam e produziam uvas. Ele pegou as uvas, espremeu o suco em um copo e o deu para o faraó. José disse que isso significava que em 3 dias o faraó restauraria seu posto como copeiro-chefe. O padeiro-chefe teve um sonho em que ele carregava 3 cestos no alto de sua cabeça, mas os pássaros vinham e comiam os alimentos dentro dos cestos. José disse que isso significava que em 3 dias o faraó o executaria. O que José havia previsto se cumpriu exatamente como ele havia interpretado. O copeiro-chefe foi restaurado ao seu posto e o padeiro-chefe foi executado. No entanto, o copeiro-chefe se esqueceu de José e não falou dele ao faraó. José permaneceu na prisão por mais 2 anos antes de ser lembrado pelo faraó quando ele teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Gênesis capítulo 41. A interpretação de José do sonho do faraó e a salvação do Egito. Esta é a história do sonho do faraó e a ascensão de José ao poder no Egito. O faraó teve um sonho em que estava de pé na margem do Nilo.
Ele viu 7 vacas gordas emergindo do rio e pastando na relva. Em seguida, viu 7 vacas magras emergindo do rio e devorando as 7 vacas gordas. O faraó também teve um segundo sonho em que via 7 espigas de trigo robustas, que eram devoradas por 7 espigas de trigo murchas. Ninguém no Egito pôde interpretar os sonhos do faraó, mas o copeiro-chefe lembrou-se de José na prisão e o recomendou ao faraó. José interpretou os sonhos do faraó como um sinal de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome no Egito. Ele sugeriu que o faraó armazenasse grãos e alimentos durante os anos de abundância para que pudessem sobreviver aos anos de fome. O faraó ficou impressionado com a interpretação de José e o nomeou como governador do Egito, encarregado de armazenar os grãos e alimentos durante os anos de abundância. José se tornou muito poderoso no Egito e era responsável por todo o suprimento de alimentos do país. Durante os anos de fome, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu e os tratou bem. Ele testou sua honestidade, finalmente, revelou sua identidade a eles e os perdoou. A família de José mudou-se para o Egito e foi bem recebida pelo faraó. José salvou o povo egípcio e sua própria família da fome, e se tornou um exemplo de confiança em Deus e fidelidade. Gênesis capítulo 42. A história dos irmãos de José e a reconciliação no Egito. Esta é a história dos irmãos de José que foram ao Egito em busca de alimento durante a fome. José, que havia se tornado governador do Egito, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José testou a honestidade de seus irmãos, acusando-os de serem espiões e prendendo um deles. Ele deu a eles a oportunidade de voltar para casa e trazer seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de que eles estavam falando a verdade. Os irmãos de José voltaram para casa com o alimento que precisavam, mas com medo de voltar ao Egito e enfrentar a ira de José. Eles descobriram que o dinheiro que haviam usado para pagar o alimento foi devolvido a eles, o que os deixou com ainda mais medo. Quando o alimento acabou, o pai dos irmãos, Jacó, pediu que eles voltassem ao Egito para comprar mais alimento. Judá, um dos irmãos, prometeu a Jacó que ele assumiria a responsabilidade por Benjamim e traria de volta para casa em segurança. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim e foram recebidos por José, que se emocionou ao vê-los. Ele testou novamente a honestidade deles e finalmente revelou sua identidade a eles. José perdoou seus irmãos pelo que haviam feito com ele e os ajudou a se estabelecerem no Egito. Gênesis capítulo 43. A reunião dos irmãos de José e a redenção. Esta é a continuação da história dos irmãos de José no Egito. Quando o alimento acabou em Canaã, Jacó instruiu seus filhos a voltarem ao Egito para comprar mais. Eles relutaram em trazer Benjamim com eles, mas Judá prometeu a Jacó que cuidaria dele e o traria de volta em segurança. Quando chegaram ao Egito, José os recebeu novamente e pediu para ver Benjamim. Ele preparou uma refeição para eles, mas os irmãos ficaram assustados quando descobriram que seus sacos de grãos haviam sido enchidos com seu próprio dinheiro. Eles temiam que José pudesse acusá-los de roubo. No dia seguinte, José disse a seus servos para encherem os sacos de grãos dos irmãos e colocarem a taça de prata de José no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José os perseguiu e acusou-os de roubo. Eles negaram ter roubado a taça, mas quando ela foi encontrada no saco de Benjamim, eles ficaram desesperados. Judá interveio e ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, para que ele pudesse voltar a Canaã para seu pai. Judá implorou a José para não separar a família novamente e disse que Jacó morreria de tristeza se Benjamim não voltasse para casa. José ficou emocionado com a fidelidade e amor de Judá e finalmente se revelou a seus irmãos. Ele os perdoou pelo que haviam feito com ele no passado e os convidou a viver no Egito com sua família. Gênesis capítulo 44. A história de Judá e a redenção. Esta é a continuação da história dos irmãos de José no Egito. Quando os irmãos estavam prestes a sair do Egito com mantimentos, José colocou uma taça de prata no saco de grãos de Benjamim. Quando os irmãos foram pegos com a taça, eles foram levados de volta a José.
José propôs manter Benjamim como seu escravo, mas Judá interveio e ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim. Judá implorou a José para deixar Benjamim voltar a Canaã com seus irmãos, pois seu pai já havia perdido um filho e não suportaria perder outro. José ficou emocionado com a compaixão e amor de Judá e finalmente se revelou a seus irmãos. Ele os perdoou pelo que haviam feito com ele no passado e os abençoou. José providenciou para que toda a sua família se estabelecesse no Egito, onde eles seriam protegidos durante a fome. Gênesis capítulo 45. A importância da fé e do perdão. Esta é a continuação da história dos irmãos de José no Egito. José finalmente revelou sua identidade a seus irmãos e disse a eles que não estavam sendo castigados por seus pecados, mas que Deus havia permitido tudo para salvá-los da fome. Ele pediu a seus irmãos para trazerem seu pai e toda a sua família para o Egito, onde eles seriam protegidos durante a fome. José deu a seus irmãos presentes e suprimentos e os enviou de volta a Canaã. Eles contaram a Jacó a notícia. A princípio, ele não acreditou neles. Mas quando José enviou carros e presentes para buscá-los, Jacó finalmente acreditou que seu filho estava vivo e ficou emocionado ao vê-lo novamente. A família de Jacó se mudou para o Egito e José os instalou em Gósen. Lá, eles prosperaram e cresceram, formando a nação de Israel. José cuidou de sua família até sua morte, honrando sua promessa de protegê-los e mantê-los seguros. A história é uma prova do cuidado e fidelidade de Deus em restaurar relacionamentos e trazer redenção a situações difíceis. Gênesis capítulo 46. O cuidado de José com sua família no Egito. Esta é a continuação da história da família de Jacó no Egito. Quando Jacó soube que seu filho José estava vivo e era governador do Egito, ele decidiu se mudar para lá com toda a sua família. Deus falou com Jacó em uma visão, garantindo-lhe que ele estaria com ele e que faria dele uma grande nação no Egito. Jacó levou consigo seus filhos, filhas, netos e todos os seus bens, totalizando 70 pessoas. Quando chegaram ao Egito, José os recebeu com grande alegria e apresentou-os a Faraó. Faraó permitiu que eles se instalassem na terra de Gósen, onde os pastores eram bem-vindos e prosperavam. José cuidou de sua família, providenciando-lhes comida e terra para morar. Enquanto a fome continuava em toda a terra, o povo de Israel cresceu e se multiplicou no Egito, cumprindo a promessa de Deus a Jacó. Gênesis capítulo 47. A política de impostos de José e a prosperidade. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, Faraó os acolheu e lhes concedeu a terra de Gósen para morar. José cuidou de sua família, providenciando-lhes comida e terra para pastorear seus rebanhos. A fome continuou a assolar a terra, e as pessoas ficaram sem dinheiro para comprar alimentos. José comprou todo o dinheiro do Egito e de Canaã em troca de grãos, e depois comprou o gado e a terra das pessoas em troca de mais grãos. Quando a fome acabou, José estabeleceu uma política de impostos para que o povo pagasse a Faraó pelo uso da terra. Os egípcios ficaram felizes em ter comida e terra para trabalhar, enquanto José e sua família prosperaram no Egito. Jacó viveu no Egito por 17 anos e abençoou seus filhos antes de morrer. Ele pediu a José que o enterrasse na terra de Canaã e não no Egito, o que José prometeu cumprir. Gênesis capítulo 48. As bênçãos de Jacó para seus filhos e netos. Jacó estava ficando velho e chamou seu filho José para vê-lo. Ele lembrou-se de sua bênção de Deus e quis abençoar seus netos, os filhos de José. Quando José chegou com seus 2 filhos, Jacó os abençoou e disse que Efraim e Manassés seriam seus filhos, assim como Ruben e Simeão. Jacó reconheceu que Deus o tinha abençoado apesar de todas as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida. Mais tarde, Jacó ficou doente e chamou seus filhos para seu lado para abençoá-los antes de morrer. Ele falou com cada um deles individualmente, dando-lhes instruções e profecias sobre seus futuros. Ele abençoou José e seus filhos, dizendo que Deus os abençoaria e que Efraim se tornaria uma grande nação. Jacó morreu e foi enterrado na terra de Canaã, como havia pedido a José.
A história é uma prova da fidelidade de Deus em manter suas promessas e usar até mesmo as dificuldades da vida para cumprir seus propósitos. Gênesis capítulo 49. As heranças de Jacó para seus filhos. Quando Jacó ficou doente e chamou seus filhos para seu lado, ele os abençoou individualmente e falou sobre seus futuros. Jacó começou com Ruben, seu filho mais velho, e lhe deu uma repreensão por causa de um erro passado. Ele continuou abençoando cada filho, dando-lhes instruções e profecias sobre seus futuros. Ele profetizou que Judá seria o líder da família e que a linhagem de Jesus viria dele. Jacó também abençoou José, o filho que mais amava, e lhe deu a porção dobrada de sua herança. Ele profetizou que José seria frutífero e bem-sucedido e que Deus o abençoaria. Depois de abençoar seus filhos, Jacó morreu e foi enterrado na terra de Canaã, ao lado de seus pais. A história é uma prova da fidelidade de Deus em manter suas promessas e usar até mesmo as dificuldades da vida para cumprir seus propósitos. Gênesis capítulo 50. A reconciliação e o perdão na história de José. Depois que Jacó morreu, seus filhos o levaram de volta para a terra de Canaã e o sepultaram junto com seus pais. José, que era agora o governador do Egito, ficou muito triste pela morte de seu pai. José continuou a cuidar de sua família, sustentando-os no Egito e protegendo-os dos seus inimigos. Ele perdoou seus irmãos pelos maus tratos que lhe haviam infligido quando ele era jovem e os acolheu de volta em sua família. Mais tarde, quando José também ficou doente, chamou seus irmãos para seu lado e lhes disse que Deus os levaria de volta à terra prometida. Ele pediu que eles levassem seus ossos com eles quando voltassem para Canaã. Assim encerra-se o livro de Gênesis da Bíblia, que contém as histórias e os ensinamentos sobre a criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio, a vida de Abraão, Isaque e Jacó, entre outros. Essas narrativas nos ajudam a compreender a relação entre Deus e o homem desde o início da humanidade. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Até a próxima leitura.